Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu quero especialmente pedir a você que preste o máximo de atenção possível nesse vídeo. Se por acaso você está ocupado, estressado, com a cabeça cheia ou está lendo comentário, deixe para ver esse vídeo uma outra hora. Veja quando você realmente puder prestar atenção, porque esse vídeo é de extrema importância. Você vai descobrir nele o que está por trás do comunismo, sabendo como pensa ou como pensava a cabeça do cara que criou, o famoso Karl Marx. Todos os partidos, como o PT, seguem esse cara como se ele fosse um messias, seguem tudo o que ele falou e vem através dos anos tentando implementar em todas as constituições do mundo. E todos os países, não é só no Brasil, todos os países têm essa ameaça. Eles vêm tentando colocar isso, transformar um mundo comunista com uma doutrina que vocês vão ver que tem raiz satânica. Então, meus irmãos, como o assunto é de extrema importância, nós não podemos perder tempo. Pegue agora mesmo o seu lanche de sexualidade duvidosa, todinho com biscoito tinhoso, e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Eu gostaria de me vingar contra aquele que governa acima. A ideia de Deus é a tônica de uma civilização pervertida. Ela deve ser destruída. A origem do marxismo está dentro de um culto de mistério luciferiano. Algo que poucos marxistas estão cientes. Quando jovem, Marx era cristão. Seu primeiro trabalho reconhecido foi A União dos que Creem em Cristo, segundo o Evangelho de João. Mas logo após receber o seu diploma, algo estranho aconteceu. Em seu livro, Marx e Satã, o autor Richard von Brody expõe a verdade sobre o homem mais conhecido pela ideia comunista. Marx começou sua vida um cristão praticamente, inclusive escrevendo um poema chamado A União da Fé em Cristo em favor do cristianismo. Mas no tempo em que ele terminou o colégio, de alguma maneira seu coração mudou. Em outro poema, ele escreveu: Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Em um poema chamado Pale Maiden, Marx escreveu: Assim, o céu eu perdi. Eu sei disso muito bem. Minha alma que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Mas Marx não estava sozinho em seus planos de destruição. Ele cercou-se de colegas com a mesma opinião na Internationale, uma associação de trabalhadores com uma agenda secreta. O historiador francês E.F. Bogue escreveu a Internationale em todo lugar, achou apoio da maçonaria. Enquanto o autor William T. Steele escreve: O Internationale pode fortemente ser visto como nada além da maçonaria iluminada, em um novo disfarce. Dentre os companheiros de Marx estavam homens como Mikhail Bakunin, que escreveu: O maligno é a revolta satânica contra a autoridade divina. Satanás, o eterno rebelde, o primeiro livre pensador e o emancipador de mundos. Ou Heinrich Heine, chamado de amigo íntimo de Marx, que escreveu: Eu chamei o diabo e ele veio. Sua face com maravilhas devo examinar. Ele não é feio, não é falho. Ele é um encantador e charmoso homem. Von Brody escreve que Marx e seus comparsas, enquanto anti-Deus, não eram ateístas como os marxistas de hoje afirmam. Isso é, ao mesmo tempo em que eles denunciavam e insultavam Deus, eles odiavam Deus no qual acreditavam. Quando a Revolução começou em Paris em 1871, o Comunardo Flores declarou: Nosso inimigo é Deus, o ódio a Deus é o começo da sabedoria. Marx elogiou grandemente os comunados que abertamente proclamaram este objetivo. Assim era o pensamento do homem cuja influência mudaria o mundo através do comunismo. Como Nesta Webster escreveu, a Internationale tornou-se apenas uma ferramenta de guerra contra a civilização. Logo assim que o Jacobin Club abertamente executou o plano oculto dos Illuminati, o Internationale, guardando dentro de si os mesmos segredos terríveis, continuou o trabalho de revolução mundial. Essa revolução entraria na Rússia para derrubar o César Nicolas II e sua família. Eles foram brutalmente assassinados em 17 de julho de 1918. Assim como na Revolução Francesa, os poderes que tomaram controle eram muito mais sanguinários e cruéis do que qualquer monarca na história russa. Os dois chefes instrumentais, Lenin e Trotsky, inspiraram uma guerra civil que gerou 28 milhões de mortes na Rússia. Quando Joseph Stalin herdou o legado de Lenin, ele era chamado de o tirano mais ditatorial e assassino que o mundo já conheceu. Sua própria filha disse sobre ele: Um terrível demônio tomou o controle da alma do meu pai.
É agora estimado por fontes soviéticas que o regime de terror de Stalin matou 40 milhões de russos, um número muito maior de mortes do que é constantemente atribuído a Adolf Hitler. Fontes afirmam que europeus e americanos financiaram Lenin e Trotsky em tentativas de fomentar uma revolução na Rússia. Muitos têm visto nisso uma conspiração global. Entre eles estava um jovem, Winston Churchill, que fez essa declaração na qual ele juntou todas as peças em um jornal de Londres em 1920. 2 dias de Spartacus, Adam Weishaupt, até os de Karl Marx e até os de Trotsky. Essa conspiração mundial para derrubar a civilização tem crescido continuamente. Fez um papel definitivamente reconhecido na tragédia da Revolução Francesa. Tem sido a mola principal de cada movimento subversivo durante o século XIX. E agora, por final, esse bando de personalidades extraordinárias dos submundos de grandes cidades da Europa e América puxaram as pessoas russas pelo cabelo de suas cabeças. E têm sido praticamente os mestres daquele monstruoso império. Ainda assim, em 1945, Churchill estaria entre os 3 líderes no infame encontro em Yalta. Esse foi um evento histórico no qual muitos afirmam ter sido um empurrão gigantesco para a nova ordem mundial. A União Soviética, através da sanguinária liderança de Joseph Stalin, adquiriu o poder de quase metade da Europa, uma decisão que depois levaria à morte de incontáveis milhões. É dito que isso aconteceu principalmente pelos esforços de Franklin D. Roosevelt. O reverendo Jim Chow, um ex-maçom 33 que saiu da ordem e escreveu um livro chamado O Engano Mortal, foi entrevistado por um repórter em 1989. Lemos que, no tocante à famosa foto conferência de Yalta, o reverendo Chow disse, e lá estavam eles, Roosevelt, Churchill e Stalin, todos maçons. Alguns podem sugerir que Yalta era simplesmente um julgamento pobre de homens que não sabiam o que estavam fazendo. Mas será possível que uma agenda muito maior estava em andamento? Na política, nada acontece por acaso. Se acontecer, você pode apostar que foi planejado daquela forma. Franklin D. Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos. Por razões que somente Deus conhece, Karl Marx virou as costas para ele, aderindo os mais satânicos ensinamentos e elaborando ele próprio ideias e conceitos totalmente anticristãos. Não há registro em toda a história de um século mais sangrento do que o século XX, e muito desse sangue derramado se deveu a um dos mais diabólicos regimes políticos já concebidos, o comunismo. Fazendo as contas e por baixo, podemos verificar pelos dados históricos que pelo menos 120 milhões de pessoas foram mortas em consequência direta da atuação desta ideologia anticristo, mais especificamente durante o período de carniceiros como Lenin na União Soviética e Mao Tse-tung na China. Vale lembrar também que esta é a ideologia mãe dos Partidos dos Trabalhadores, o PT, do monstruoso regime cubano e de tantas outras ideologias utópicas e filhas dos funestas concepções do prussiano Karl Marx. Da mesma forma que quando se fez um modelo de moeda única ou de uma única constituição, vários países levaram para plebiscito, foram derrotados, a França é um exemplo, e nem por isso houve ruptura no Tratado da União Europeia. Ou seja, a criação da grande Colômbia, e muitas vezes pela própria luta armada, empunhando a sua espada, nós, democraticamente, criamos mais do que a grande Colômbia, criamos hoje a grande nação sul-americana. Esse é um feito extraordinário para mim. É um feito que, possivelmente, nenhum de nós ainda tem a dimensão exata do que vai acontecer. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. E que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Não importa se você acredita no oculto ou não, tem bastante gente que acredita. Eles veneram Satanás e lutam para trazer sua agenda para a sua vida. Essas pessoas são seus líderes. Homens proeminentes se encontram em segredo. Eles dirigem o rumo da civilização, são gravados nos escritos de todas as pessoas.
A mais antiga é a Irmandade da Serpente, também chamada de a Irmandade do Dragão, e ela ainda existe sob diferentes nomes. A Irmandade da Serpente é dedicada a guardar os segredos das eras, e ao reconhecimento de Lúcifer como o único e verdadeiro Deus. Se você não acredita em Deus, Lúcifer ou Satanás, você deve entender que eles são os grandes mestres das pessoas que acreditam. E essas suas crenças e ações baseadas nessas crenças irão afetar você. O fato importante para se lembrar é que os líderes tanto da direita quanto da esquerda são um núcleo pequeno e duro de homens que foram, e ainda são, iluministas ou membros da Irmandade. Eles devem ter sido ou devem ser membros da religião cristã ou da religião judaica, mas isso é apenas para promover seus próprios fins. Eles são e sempre foram luciferianos e internacionalistas. Eles não dão lealdade a nenhum país específico, embora tenham usado o nacionalismo para promover suas causas. Sua única preocupação é ganhar maior poder econômico e político. O objetivo final dos líderes de ambos os grupos é idêntico. Eles estão determinados a ganhar por si próprios controle total da saúde, dos recursos naturais e da mão de obra de todo o planeta. Eles pretendem transformar o mundo em sua concepção de um estado luciferiano socialista totalitário. No processo, eles eliminarão todos os cristãos, judeus e ateus. Você aprendeu apenas um, mas apenas um dos grandes mistérios. Então a gente nunca vai ouvir da alta cúpula das autoridades esse tipo de informação. Vai ser sempre teoria da conspiração. Então, irmãos, é isso. Eu espero que você tenha entendido, espero que você compreenda que, de fato, depender de esquerda e direita, estamos lascados. E nesse ponto, esquerda é a pior coisa que pode acontecer no Brasil. Pois é, irmãos, se o sistema colocar Haddad lá, que eu acredito que o povo pouco vai decidir nesse caso, eles querem derrubar todas as bandeiras da América Latina e formar uma só nação sem bandeiras. E é exatamente isso que a gente vê o PT fazendo, Michel Temer fazendo isso agora. O governo de Roraima dizendo, ó, pelo amor de Deus, para de mandar imigrante para aqui, eu não tenho como cuidar desse povo, e os caras não querem saber. Você vê, o governo de lá fechou a fronteira, mas o governo federal foi lá e mandou abrir. Ou seja, eles querem de fato fazer esse plano, dar o sal o mais rápido possível, eles têm pressa para isso, para derrubar todas as bandeiras. E vocês sabem que isso é um dos passos para a nova ordem mundial implantar o governo único, e é isso que o PT está trabalhando. A direita não vai fazer isso? Vai sim, mas ela vai demorar mais para fazer isso. Ela tem outra forma de agir, ela não age tão rápido, vamos dizer assim que ela é mais discreta. Além disso, com o governo Haddad você vai ter kit gay nas escolas, você vai ter doutrinação LGBT, você vai ter a mídia mostrando aquelas cenas terríveis das novelas, com sexo, com criança, pedofilia, irmãos. Tudo isso pode acontecer com o governo Haddad. Por quê? Porque eles querem transformar a pedofilia, eu não estou falando besteira não, eles querem transformar a pedofilia em não mais um crime, querem transformar isso em uma doença, uma coisa que merece tratamento e não prisão. Então os pedófilos vão se sentir à vontade e você, se por acaso tiver seu filho, sua filha abusado por um cara desse, vai simplesmente olhar para você e dizer, ó, é caso de ir pro hospital aí, denuncia ele porque ele é doente, o bichinho. E fora outras e outras coisas, irmão, que durante os vídeos você já viu, não precisa ficar repetindo. Por outro lado, nós temos o maçonário, um cara que também está a serviço da nova ordem mundial. E você vê, ele fala aí em meter o pau em bandido pequeno, metralhar. Tem uma reportagem que você vai ver agora, onde o repórter pergunta a ele, questiona ele, sobre um bandido que o policial tinha rendido já o cara e mesmo assim jogou ele de cima de uma casa. E ele disse que foi pouco, deveria ter jogado ele de cima de um prédio. Vamos ver a reportagem. O policial de São Paulo, bastante polêmica, que o policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você... Tinha que ser um prédio, porque infelizmente foi de uma casa. O vagabundo, respeitando o policial, não vai virar esse tipo de ações, pode ter certeza. Eu tenho um projeto aqui na Câmara, se alguém está roubando uma bicicleta, se eu atirar naquele vagabundo, eu não respondo por crime nenhum. Eu não sou mais passível de ser punido. Tem que ser assim. Eu vou dar carta branca pro policial matar. Eu sei que muitos vão dizer aqui, Davi, tá com pena do bandido, leva pra casa. Não, irmão, eu não tô com pena de bandido. Bandido tem mais é que se lascar mesmo. Mas eu tenho medo é que isso seja apenas pro bandido pequeno, pro ladrão de galinha. A pergunta que eu queria fazer a Bolsonaro é se no governo dele, quando ele pega um Maluf, um Michel Temer, um Aécio, que inclusive são todos amiguinhos dele, se quando ele pegar esses caras roubando, se fosse o caso dele pegar roubando
governo dele, ele ia metralhar os caras? Porque qualquer um que tem a mínima inteligência, que não é um mínimo, sabe que quando um cara desse desvia verba da saúde, das estradas, você vê, por exemplo, não dá educação à criança, o que é que vai acontecer? Vai se marginalizar. Você vê no hospital um monte de gente precisando de remédio, de atendimento, você não dá, o povo morre. Você vê numa estrada quantas famílias se acabaram por causa de um buraco, por causa do mau estado que as estradas estão. E quem é que mete a mão nessas verbas? Quem é que faz tudo isso acontecer? Tudo é devido à corrupção. A gente sabe, como Enéas explicou muito bem, já deixou claro, o maior problema da nação é o juro que a gente paga. Este desvio de verba, esse dinheiro que os políticos metem a mão, é mixaria comparado ao que é oficial, que o Brasil entrega de mão beijada. Mas eu digo que tudo isso vem através de quê? Da corrupção. Não é só o que eles desviam de verba, é a corrupção em geral, que os caras, em vez de trabalhar para a nação, trabalham para governos estrangeiros. Então, irmãos, aí você vê que, de fato, estamos entre o cão e a besta fera. O ruim, o meu ruim e meu pior. Nesse caso, vamos de meu ruim, porque meu pior não dá. E o meu ruim, nesse caso, é Bolsonaro. Infelizmente, é isso. Pelo menos tendo mais tempo para lutar, para protestar, para reclamar, e ainda ele tem algumas propostas boas que ele guardou do tempo que ele realmente era do lado do povo, vamos todos de Bolsonaro. Isso é, se a urna permitir, porque eu mesmo nem lá vou, irmão. Eu não confio nisso, eu acho que é uma palhaçada, e quem vai votar vai ser feito de palhaço, porque a decisão de quem vai sentar naquela cadeira presidencial está sendo tomada numa sala muito grande, por esses aí, ó, pelos senhores do mundo. Eles estão decidindo isso agora, nesse momento. Não vai ser você nem eu que vai decidir quem vai sentar nessa cadeira, não. E enquanto na urna for desse jeito, eu e muitos não vamos nos levantar da cadeira. Então é isso, irmão. Sendo realista e com os pés no chão, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Eu quero recomendar para você também, irmão, um canal muito bom, até para você tirar o estresse, que é o canal da Vida Pet. Histórias sensacionais, pessoal. Esses dias eu até me emocionei com a de um gatinho, velho. Eu acho que você também vai gostar. A sua eutanásia estava programada para menos de 24 horas. A situação de Bembem era de partir o coração. Ele estava com sua coluna esmagada. Tinha cortes profundos pelo corpo, uma orelhinha que mais parecia uma couve-flor, e bem provável que tenha sido atacado por um animal de grande porte. Ele tem pele em excesso em seu rosto, o que dá a aparência de estar sempre triste. Os funcionários do abrigo disseram que parecia que Bembem sabia que logo ele morreria, pois ele deixou de comer, de beber, mal se mexia. Depois de receber cuidados veterinários, Bembem continuava triste. Por causa do estado de saúde do bichano, as famílias que iam até o abrigo optavam por escolher outros animais e deixavam o gatinho escanteado. Sem reagir ao tratamento e sem querer brincar ou comer, ele foi ficando cada vez mais frágil. A eutanásia foi a solução para acabar de vez com o sofrimento do paciente da clínica veterinária, que não apresentava melhoras. Dá uma assistida nesse canal, se inscreve que você vai ver que tem tantas pessoas boas e tantas pessoas ruins, mas tem gente que consegue se superar em ambos os lados. E nesse canal você vê esses dois lados, irmão. Vale muito a pena você ver. Então vai estar aí, vai aparecer também no final desse vídeo. E você, para entender melhor o nosso vídeo, assiste esse nosso vídeo sobre Karl Marx. É muito fácil você ir aí no meu íconezinho do canal, você clica e vai aparecer os vídeos do canal. Vídeo, só é você clicar. E você procura aí que você vai achar esse vídeo aí. Ou então espera agora o final do vídeo que vai aparecer também. Tá? Assista para você realmente entender o que se trata essa doutrina satânica que a esquerda quer implementar. E isso, preste atenção, irmão, mais uma vez, isso não quer dizer que a direita seja boa. Ambos são controlados pelo sistema. Ambos fazem parte da nova ordem mundial, uma forma de controlar as pessoas. Mostrar a elas que elas têm uma chance de escolher, quando na verdade são dois braços do mesmo sistema. O fato de você escolher a direita agora é simplesmente porque a esquerda seria mais prejudicial nesse momento do que a direita. Então coloque isso na sua cabeça, preste atenção e você vai ver que contra fatos não há argumento. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.